Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja. Boa noite, amigos, irmãos, senhoras, senhores, jovens, crianças. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na TV Moral Espírita, em Dracena, fazendo a nossa live ou a nossa palestra, a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Severino Chagas. O meu agradecimento aos dirigentes desta casa. Muito obrigado. A Cléria, que manteve o contato comigo. Então, que a paz de Jesus, o amor de nosso Pai, invada os nossos corações, para que possamos, através da palavra sentida, passar os ensinamentos da noite. Todos nós, aprendizes do Evangelho, aprendizes da Boa Nova. E o nosso tema de hoje, o Sermão do Cenáculo. Bastante falado, o Sermão da Montanha. Por isso, incluímos também na nossa grade de palestras anuais este tema.
E em seu messianato, Jesus proferiu inúmeros sermões, públicos e privados. Os sermões públicos, né, é quando ele se dirigia ao povo. E os privados, quando em reunião com os discípulos, com os seus amigos. E o que é um sermão? Sermão é, conforme os dicionários, um discurso religioso, doutrinal, moral. É uma reprimenda com a intenção de moralizar. Pode ser também uma admoestação e crítica, com designação certa e procurando atingir os seus objetivos. Jesus proferiu seus sermões. Os públicos eram em lugares, né, que marcaram a presença do Mestre, que ensinava caminhando nos montes, à beira do Tiberíades. Eu sempre, quando toco ou falo a respeito de Jesus ensinando, a minha mente, mesmo sem conhecer os locais por onde ele andou, imagina, pensa, caminha com ele nesses locais, dando uma emoção muito profunda em minha alma. Os privados eram feitos em reuniões fechadas com seus discípulos. O primeiro deles, e o mais importante, é o Sermão da Montanha, também chamado das Bem-aventuranças. Jesus teria se afastado por 40 dias, não é, no deserto, e com o seu retorno, ele proferiu este sermão, dando início aos seus ensinamentos. O segundo é o sermão profético, não é, que ele teria realizado no Monte das Oliveiras. Um sermão em que ele, descontente, né, com a reação das pessoas à sua doutrina, aos seus ensinamentos, não é? Aos seus ensinamentos, ele nesta reação, ele teria proferido o sermão profético. O terceiro, o sermão do cenáculo. E o quarto e último, que representa uma reprimenda severa aos escribas e fariseus. É o sermão dos 8 ais. Também não muito conhecido, não muito divulgado ou falado, como os outros sermões, não é? Sermão do cenáculo. O dicionário Aurélio do século XXI diz que cenáculo é uma reunião de pessoas que trabalham para o mesmo fim, com o mesmo objetivo. E, numa segunda definição, poderia dizer que é um lugar onde pessoas fazem as suas refeições. Seria um refeitório. Vamos ver que as duas definições cabem bastante, cabem bem ao tema da noite, o sermão do cenáculo.
E o sermão do cenáculo foi assim designado por ter sido proferido no recinto onde Jesus fez a última ceia. A última reunião, digamos assim, doutrinária, não é? Com os seus discípulos, antes da sua prisão. Momentos antes da prisão, não é? Caibar Schutel destaca que o sermão do cenáculo é tão importante, edificante e substancial quanto o sermão do monte. Olha que interessante. Tão importante, edificante e substancial. O sermão do monte é uma prédica pública, né, dirigida à multidão que, sequiosa da verdade, necessitados de luz e de novos caminhos e de consolo à sua vida, ela corria pressurosa em busca da verdade pela fonte primordial, diretamente ali na fonte. Os ensinos que lhes aclaravam o entendimento e acalmavam o coração oprimido. E o sermão do cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus dirigia particularmente àqueles que de fato querem ser os seus discípulos. Olha da importância para nós cristãos, do conhecimento, do estudo e da prática deste sermão. O sermão do monte, o sermão do cenáculo. O objetivo da reunião do mestre com seus discípulos era complementar as recomendações e a preparação dos discípulos para as difíceis provas que enfrentariam, pois sabia que em breve não estaria mais com eles. Recomendações, não é? A preparação dos discípulos. E nós vamos observar que Jesus sabia que eles encontrariam dificuldades na divulgação do Evangelho. De todos os discípulos, somente João, o amigo amado, não teve um fim trágico. Todos os outros, não é? Tiveram morte violenta, morreram de morte violenta. O único que não passou por esta dificuldade, por este enfrentamento, foi João, o irmão amado. Depois, então, de repartir o pão, que simbolizava a doutrina que trazia, e o vinho, que era a essência da vida, representando o espírito que há de vivenciá-la sempre. Depois também de ter lavado o pé dos discípulos em sinal de humildade e pureza de alma, ele inicia o seu sermão, o seu discurso, com memoráveis palavras de conforto, esperança e resignação. Não se turbe o vosso coração. Como é que andam os nossos corações nos dias de hoje?
nesses dias de tantas dúvidas, de tantas incertezas, quanto ao porvir, o que vem logo adiante. Mas Jesus pede para não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Nós já temos essa crença em nosso espírito, em nossa alma? Acreditamos realmente que temos um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, justo, e que não proporciona dificuldades, e que as dificuldades que nos aparecem nunca serão superiores àquelas que podemos suportar? Jesus pergunta: credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha, estas palavras são muito conhecidas de todos nós. Mas será que todos nós já sabíamos que faz parte do sermão do cenáculo? Que está lá em João, capítulos 14, 15, 16 e 17. Já lemos o sermão do cenáculo? João, capítulos 14, 15, 16 e 17. E Jesus prossegue: despertando neles a certeza da imortalidade do Espírito. Já temos essa consciência que, por tudo que passarmos aqui, enquanto encarnados, não morreremos? A imortalidade da alma, um dos principais princípios espíritas. Já temos essa consciência? Ou quando a dor, a doença, a perda de um ente querido nos leva, vamos dizer, à revolta, porque a saudade, isto é uma coisa até natural, é um sentimento natural, né? Conscientizando, então, de que Ele, Jesus, é a verdadeira videira. E que eles, os discípulos, eram os seus galhos. E os galhos produzem o tronco e dão folhas, flores e frutos. Então, Jesus é o tronco, Ele é a verdadeira videira. E os discípulos do tronco saem as folhas, as flores e os frutos. E que aquele que não produzir folhas, flores e frutos será cortado e lançado fora, mostrando aos seus discípulos e também a cada um de nós a necessidade do trabalho espiritual. Olha, e nós espíritas sabemos da importância. Logicamente, em virtude do momento, muitos de nós estamos afastados, seguindo as orientações, os pedidos da ciência, dos governantes, para que tenhamos um certo controle. É a maneira que no momento encontramos para tentar minimizar ou passar pela dificuldade do momento com certa segurança, com certa segurança. Mas
não nos esquecendo de crermos em Deus e de que Jesus é o caminho para ajudar nessas horas de dificuldade. Como é que tem sido a nossa produção? As flores e os frutos. Frutos viçosos, saborosos, doces. Ou não. Não é? O importante é que a gente sempre se lembre de que, quando a produção está um pouco baixa, nós temos a fonte de aumentarmos a produção, né? E ainda a fim de melhorar, de frisar a necessidade do cumprimento do dever, Jesus diz que o viticultor da videira, representado nele, é o Pai Celestial, é Deus, o dono da videira, o viticultor, aquele que cuida de tudo e de todos, é Deus, nosso Pai. É o Criador de todas as coisas. Deus, nosso Pai. Não é? E ele ainda pede aos seus discípulos para que permanecessem em seu amor e que se amassem uns aos outros, como ele os amou. Por que ainda, estudando esse texto, não é, veio-me à mente, isto eu estou falando de mim mesmo, não estou falando dos colegas, dos amigos. Por que a gente se preocupa tanto com este ou com aquele? Não é? Eu estou falando de mim. Não é? E Jesus pede para que amemos uns aos outros. É só isso que ele quer. Ele não quer que a gente se preocupe se eu sou melhor do que o outro. Onde cada um realizando o seu dever, fazendo a sua parte, na obra que nos compete, no dever que Jesus diz e pede para cada um de nós. É isso, é muito simples. Mas quem é que é o dirigente, é o presidente? Tudo isso é necessário e é importante. Mas que trabalhemos todos com o mesmo objetivo, ajudando, permitindo ajuda, nos integrando com todos os nossos irmãos. Os espíritas, os católicos, os evangélicos. Logicamente que cada um tem um direcionamento, cada um tem um desenvolvimento das suas atividades, mas não podemos esquecer que o Pai é o mesmo de todos. E que o objetivo final da obra é que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como Jesus pede aos seus discípulos aqui. E nós somos agora os discípulos de Jesus, os aprendizes, aqueles que vão divulgar os seus ensinamentos. Quem que pode se dizer que já pratica tudo
na sua integridade? Mais uma vez, vou repetir, todos nós somos aprendizes do Evangelho. Ele insistiu ainda que todos esperassem a vinda do Espírito de verdade, o outro Consolador que viria explicar o que ele não pôde e lembrar o que eles esqueceram, o que eles esqueceriam. Muitos de nós, quantas vezes, às vezes no dia a gente precisa retomar, pegar. Epa, espera aí, eu estou me esquecendo daquilo que eu aprendi. Vamos retomar o ensinamento. E aí a gente vai lá na fonte, lê, relê, se refaz, busca um pouco de leveza na alma, no espírito. É assim que o cristão faz e deve fazer todos os dias. Interessante também que o advento do Espiritismo, ou o Consolador prometido, o outro Consolador prometido por Jesus, me parece que umas 2 ou 3 vezes ele fala a respeito disso, está no Sermão do Cenáculo, em João 14, 15, 16 e 17. Então, a ideia, a gente vê que Jesus disse palavras de consolação antes da partida para a casa do Pai. Despediu-se dos amigos e encerrou o sermão com uma prece dedicada não só aos discípulos, não só para aquele momento para eles que o acompanhavam, mas a todos nós que procuramos segui-lo e exemplificá-lo. Não é? E a ideia equivocada de que matando o homem matar-se-ia a mensagem não aconteceu. E a doutrina de amor que ele veio trazer aí está como árvore frondosa a cobrir os sedentos de justiça, os aflitos, os pacificadores, os mansos e todos aqueles que buscam consolo, esperança e refazimento dos seus corpos e espíritos, para que, fortalecidos nas palavras de vida eterna, prossigam destemidos em direção ao Pai, ou que prossigamos, nós, destemidos em direção ao Pai. Por isso, mais do que nunca, o alerta do Cristo é para os dias atuais, para hoje, não é? Nunca se fez tão necessário como hoje conhecer ou lembrar, em regime de urgência, os ensinamentos deixados por ele. E, sobretudo, manter em nossa mente que nos evangelhos encontramos as soluções para os problemas que nos angustiam. Há pouco eu estava conversando com o amigo Divaldo, não é? Falando, o Divaldo assiste palestra quase todos os dias. Feliz do Divaldo. Não é? Eu acho que eu vou começar a vir aqui também. Né, Divaldo? Então, olha que beleza. Manter em mente que nos evangelhos encontramos as soluções para os problemas que nos angustiam, sendo a linguagem inacessível para uma parcela das pessoas que o manuseiam, torna-se necessário que vários temas sejam abordados, elucidados à luz do Espiritismo, que veio explicar de uma maneira inteligível
a todos nós. Doutrina consoladora que vem em época propício dar cumprimento às suas promessas. O Sermão do Cenáculo encerra, como o do monte, todas as condições doutrinárias para felicitar o homem na terra e divinizá-lo no céu, diz Caiba Schutel. E Caiba Schutel nos diz ainda que quem ouve estas palavras e põe em prática estes ensinamentos, edifica sua casa sobre rocha. E embora soprem os ventos e corram as águas, a casa permanece e o amparo dos bons espíritos nunca falta a seus moradores. Sabe as palavras do nosso irmão Caiba Schutel. E assim, irmãos, amigos, que a gente possa seguir o que Caiba está pedindo para a gente, para que construamos a nossa casa sobre a rocha, e que mesmo que a gente cambaleie às vezes, que a gente consiga manter firme e forte, para a cada dia chegarmos mais e mais próximos do bem, do amor ensinado por Jesus e do nosso Pai. Muito obrigado por estes momentos de reflexão neste tema tão importante para nós cristãos. E agradecidos a Deus, a Jesus e a todos aqueles que estiveram conosco na noite de hoje, os nossos amigos espirituais. Sabemos que muitos também são trazidos do plano para participar conosco. Que bom, Senhor, que nesta noite estivemos juntos para aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. Aproveitamos então a presença de todos estes amigos espirituais, dos irmãos também encarnados, para vibrarmos, para que todos aqueles que estão nas frentes de trabalho, no atendimento, nos hospitais, os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham nos serviços de limpeza, os ambulanceiros, todos aqueles diretamente ligados aos cuidados, que eles se mantenham firmes, ajam com sabedoria, com inteligência, mas sobretudo com amor, com respeito a cada uma daquelas pessoas na dificuldade. Aqueles também que estão passando pela dificuldade nos hospitais, nós direcionamos nossos fluidos de força, fé, esperança, sabedores que somos de que o nosso Pai não abandona nenhum dos seus filhos. E também aqueles que já passaram pelo desencarne, também percebam o auxílio no plano espiritual. Os trabalhadores, envolvendo a cada um com a paz, com o medicamento necessário ao refazimento, e que
muitos dos nossos entes queridos estão à nossa espera no plano espiritual, onde também alegremente recepcionam aqueles que não suportaram, mas que Deus sabe o que faz e o que proporciona, não abandonando, não deixando-nos ao léu. Que a paz de Jesus esteja conosco, em nossos lares, agora e sempre. Muito obrigado e que tenhamos todos uma boa noite. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem,
Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz